Olá, bem-vinda a mais uma aula de dança cigana. Eu sou a Brigitte e nós somos a Caravana do Vento. E hoje nós vamos começar a falar sobre os ciganos da Romênia. Estamos ainda no leste europeu, mas vai ser uma dança bem diferente daquela que a gente viu, né, com influências da Rússia. E vai lembrar um pouquinho sobre um vídeo que eu fiz sobre a Macedônia, né? Sobre danças de roda que eu incluí a Macedônia. Se você ainda não viu o vídeo, foi um vídeo para o YouTube, dá uma olhadinha que vai ajudar um pouquinho. Bom, a Romênia foi parte do Império Romano muitos e muitos anos atrás e isso, né, influenciou a criação do idioma romeno, que é um idioma latino, como português, espanhol, italiano. Mas é um idioma muito diferente desses outros, né? A gente quase, na verdade, não vê similaridade nas palavras. É bem complicado a gente entender sem nenhuma tradução, nada, num texto em romeno. Acontece que depois também, aquela região, né, também a Macedônia, a Sérvia e outros países ali dos Balcãs, eles foram dominados pelo Império Otomano, né, que os turcos comandaram por cerca de 500 anos na região, o que trouxe, assim, uma série de outras influências. Então, e isso não só no idioma, como também na cultura, em relação à música, à dança, enfim. Então, a gente, quando for ouvir a música cigana da Romênia, a gente vai ouvir, né, vai entender, vai perceber muita influência da música e da dança cigana, e não cigana, turca. Inclusive, na Romênia também teve o Čoček, que é aquela dança de roda, né, que a gente viu da Macedônia, que tem lá no vídeo. E os ciganos também criaram outros estilos de música e dança ao longo do tempo. Na Romênia existe um clã, né, um subgrupo étnico de ciganos que se chama Lautari. E eles eram especialistas, ou são especialistas até hoje, em música. São ciganos musicistas. Assim como tinha aqueles que eram especializados em fazer caldeirões de bronze, tem aqueles que eram especializados em mineração, em produção de artefatos de prata, de material até de madeira. Tinha aqueles que eram especialistas em música. Em geral, eram eles que tocavam nas festas, nas comunidades, enfim, todos os lugares. Por um tempo também, os ciganos da Romênia foram escravizados, né? Eles tiveram uma escravidão um pouco diferente daquela que a gente teve com os negros no Brasil, mas era um sistema de escravidão também. Eles eram escravos geralmente do Estado ou de poderes da igreja, e o que eles tinham que fazer é pagar tributos específicos para continuar vivendo lá. Geralmente era mais ou menos assim que funcionava. Então, assim, os ciganos que eram especializados em mineração, por exemplo, eles podiam explorar a mineração, mas eles tinham que pagar para o governo uma taxa anual bem alta, né, para poder fazer a mineração. E aí o que sobrava, eles podiam ficar com eles, além dessa taxa. Mas era um valor muito alto, eles tinham que trabalhar bastante mesmo. E quando acabou a escravidão, no final do século XIX, muitos desses ciganos acabaram ficando pobres, porque muitos viviam em umas comunidades próximas, pertencentes ao governo ou a comunidades religiosas, e eles acabaram vivendo nas bordas das cidades, na periferia das cidades, o que deixou eles longe de certas coisas. Eles não foram totalmente integrados à comunidade livre, né, dos romenos, como geralmente acontece quando acaba um sistema de escravidão. Mas depois disso, eles se integraram também à vida urbana e começaram a desenvolver mais a música, porque muitos desses ciganos Lautari passaram a tocar mais em bares, em restaurantes, em festas e desenvolver mais artisticamente. E aí, existia um estilo de música que chamava Maneli na Turquia e que influenciou esses ciganos Lautari da Romênia a criar um estilo também que seria chamado de Maneli Lautari ou Maneli romeno, alguma coisa assim, porque era um Maneli próprio da Romênia, não mais aquele turco. No começo, esse Maneli, ele não tinha letra, né, era só canções. Tinha um sentido sensual na música, embora não tivesse letra, e a dança, ela explorava uma certa sensualidade também. Na década de 60, a Romênia entrou para o bloco socialista, se alinhou à União Soviética, e o governo que começou naquela época queria fazer um nivelamento cultural, como se fosse deixar todo mundo romeno, o que acabou proibindo os ciganos de se apresentarem e dançarem em público. Isso, na verdade, acabou ceifando, né, a expressão artística dos ciganos.
Então, muitas dessas músicas que foram criadas antes, elas acabaram ficando um pouco limitadas, elas não podiam mais fazer aquelas apresentações e tal. Mas ainda assim, alguns ciganos que eram, né, os Lautari, eles eram musicistas, as famílias eram musicistas há séculos. Então, assim, eles tinham já um conhecimento musical que é passado de família para família. Então, havia muitos ciganos virtuosos, né, em música, o que facilitou que muitos deles fossem apreciados e permitidos a gravarem LPs de músicas ciganas. E aconteceu com alguns poucos, então é muito raro a gente ver uma gravação de Manele por causa disso, mas a gente consegue, ainda existem alguns. Só que mudou um pouquinho, né? Daquele sistema que a gente tinha, da música tão sensual e tal, elas começaram a ficar um pouco mais podadas, vamos dizer assim, né? Quando a música começou a ter letras, elas falavam de questões mais sensuais, mas elas passaram a falar mais de coisas românticas na década de 60, sobre esse governo, né, socialista, esse governo que foi uma ditadura que durou até a década de 80. E aí, como o Manele teve poucas gravações, a gente tem pouquíssimos registros dele. Então a gente não sabe exatamente como era antes, porque a gente não tem esses registros. Mas a gente tem algumas ideias dos períodos de transição. Alguns dos instrumentos que esses ciganos Lautari usavam nas festas, nos bares, nos restaurantes, eram a sanfona, né, o acordeon. Tem alguns instrumentos de sopro. E tem o símbolo, que é um instrumento que parece um piano, que eles vão tocando com umas varetinhas assim. Só que esse instrumento é um instrumento bem grande, né? E geralmente eles usavam esse instrumento para outros estilos de música também. Então, o que eu tenho a impressão é que, quando eles tocavam Manele nas áreas rurais, antes, nas vilas, eles provavelmente usavam só o acordeão. Quando eles passaram a tocar música nas cidades, e eles tinham uma banda pronta, eles passaram a incorporar o símbolo. Por quê? Na verdade, é um instrumento grande, pesado e é um pouco difícil de ficar sendo levado de um lugar para o outro, né? Então eu acredito que na zona rural, antigamente, eles não usavam símbolo, mas passou a ser uma característica muito, muito, muito forte do Manele na década de 60. Então, vocês vão perceber, vocês vão começar a reconhecer o som do Manele. Ele vai ter sempre uma sanfona e o símbolo. E a maneira de se vestir? Bom, vocês devem ter percebido que a gente está um pouquinho diferente também, né? Estou com um lencinho na cabeça, porque como na Rússia, assim como na Rússia, os ciganos Rom, da Romênia, eles também têm essa tradição de que quando a mulher se casa, ela usa um lenço na cabeça para cobrir o cabelo. Então, se você tem pouco mais de 20 anos, é provável que você esteja representando uma mulher cigana casada e não uma solteira, ainda que você seja solteira. Bom, é importante falar que na Romênia os ciganos são a maior minoria étnica. Eles chegam a quase 10% da população e é um país pequeno, então a população, assim, né, proporcionalmente ela é muito grande. Então, tendo muitos ciganos, eu acho que é mais fácil de que algumas tradições permaneçam. Então, havia uma tradição que a gente pode ouvir falar até hoje, de que algumas famílias tentavam casar os seus filhos com as meninas, né, e ainda jovens, muito novas, cerca de 12, 13 anos. E se o pai da família disser não, a família do menino ia ameaçar de sequestrar a moça para casar com ela. Então, os pais, com medo de que as meninas fossem sequestradas, geralmente arrumavam já uma família de confiança para poder casar a menina. Assim que ela está casada, não corre mais o risco de ser sequestrada. Então, acontece até hoje, existem matérias que a gente pode ver na internet, nos jornais e tal, que falam de meninas que elas estudam geralmente até não passam muito do ensino médio, porque é mais ou menos a idade que começa essa história de ser raptado para poder casar. Então os pais preferem tirar as meninas da escola, porque eles têm medo que elas sejam raptadas, e colocam elas para casar. As meninas, antes de se casar, quando elas, né, ainda são solteiras, elas usam as trancinhas como essa e com uma fita enrolada no cabelo. Né? Geralmente é uma fita colorida, nunca preta, porque preta não é uma cor que eles gostam muito, uma cor que parece que dá um pouco de azar. E quando elas têm a cerimônia do casamento, eles soltam as fitas, né? E aí colocam o lenço. Algumas famílias, alguns subgrupos deixam o cabelo escondido para trás, em outras elas permanecem com as trancinhas assim. A parte de cima
você viu, tá bem vestida, não é uma coisa assim que a gente use alcinha, babada, essas coisas todas, né? Ela é bem simples, tem algumas questões muito fortes entre os ciganos da Romênia ainda, que é sobre o marimê. Marimê é um conceito em romani que significa como poluído. Dentro do romani, né, dentro da cultura cigana, existem dois tipos de sujeira. Uma que seria sujeira física, que a gente se preocupa bastante, né? Nós não ciganos, nós gádios, nos preocupamos bastante em limpar e tal. E para eles tem a sujeira espiritual. Então eles têm muito essa divisão, eles precisam ter essa limpeza o tempo todo. Então, por exemplo, um alimento que cai no chão tem marimê. Se você come esse alimento, você pode até morrer. Então, assim, tem que tomar muito cuidado. E algumas das coisas que eles acreditam que tem marimê é a mulher, né, principalmente porque ela menstrua, porque ela tem filho. Então, assim, a mulher que quando ela tá menstruada, ela não deveria nem cozinhar, porque ela tá contaminada, ela está poluída. E ela fazendo comida, né, quando ela chega perto do fogão, ela tá encostando essa parte, ela poderia contaminar os alimentos. Então, para proteger os alimentos e para garantir que as mulheres continuem cozinhando, ainda que nesse período que para eles é um tabu, eles colocam também um avental sobre a saia das mulheres. Vocês vão ver que a saia delas, elas não são tão rodadas como essas que a gente costumava usar, mas pra gente dançar não tem nenhum problema. Se você quiser investir numa saia específica, eu vou mostrar fotos pra vocês também. Elas geralmente são fotos com florzinhas, são saias bem simples e geralmente o avental é feito do mesmo tecido da saia. A gente só vê às vezes uma rendinha aqui do lado e dá pra gente perceber que tem essa divisão. Então esse avental seria um elemento mágico que protege, né, a comida, os artefatos, tudo desse marimê da mulher. Só que, pra você ver, né, uma coisa assim é muito forte, na verdade, né, pra eles, na tradição deles. Se um homem pega na saia da mulher e não lava as mãos, e ele come em seguida, ele já tá com marimê. Então, assim, essa coisa de pegar nessa parte de baixo, ela é muito complicada. Então, nas danças da Romênia, a gente quase não vai ter toque aqui embaixo. Então, a gente vai ter uma dança que vai permanecer com as mãos aqui em cima, fazendo algumas brincadeiras, mas a mão vai estar aqui em cima. Nunca isso, porque lembra, aqui pra parte de baixo, a saia tem o marimê. Mas apesar de ter essas questões, esses tabus, não significa que a dança não tenha sensualidade. Ela tem, ela só não tem toque no corpo. Às vezes ela tem até sugestão, né? Às vezes elas fazem alguns movimentos que colocam a mão aqui embaixo, fazem algumas sugestões, fazem algumas coisas, mas sem o toque. Dá pra entender mais ou menos? A gente ainda vai explorar a sensualidade sem tocar no corpo, nem na saia. Vai ser uma dança de olhar, vai ser uma dança de sorriso, vai ser uma dança de brincadeira, mas sem esse toque aqui, né? Às vezes a gente pode até tocar aqui em cima, fazer uma brincadeira aqui, mas nunca, né, aqui. Bom, espero que vocês gostem. É uma dança bem diferente daquela que a gente tinha acostumado a dançar. Ela tem algumas influências turcas, então vão ter alguns movimentos bem diferentes do que a gente é habituado a fazer, mas com bastante treino a gente chega lá. Vamos lá então? Bora, vai lá. Então, a mesma coisa, separa as pernas, flexiona, encaixa os ombros, encaixa os braços e começa a girar a cabeça.
então a gente vai começar agora a fazer uns movimentos de mão. A gente vai usar as mãos bem diferente de como a gente fez com as danças espanholas, mas, na verdade, elas nem usam tanto, né, os movimentos de mão como a gente faz na dança espanhola, só que com uma caracterização mais artística para desenhar um pouco os nossos movimentos, a gente vai incluir um pouco de movimento de mão na nossa dança. Então vamos posicionar as mãos e fazer do mesmo jeito que a gente estava fazendo antes. Bom é que aí o exercício serve tanto para essa dança quanto para as outras, né? Mantém o braço mesmo sem cansar. Agora vamos fazer um pouco de exercício de ombro. Então, só o direito, redondo para trás. Só o esquerdo, redondo para trás. Agora, um e outro. Vai para a esquerda, direita. Frente e trás. Passa aqui a mão na frente e trás. Como se ela vem. Como se estivesse enrolando aqui e abre.
Vai para trás. Tot cu flori și cu safir, ca să nu vii prea târziu. Tot cu flori și cu safir, ca să nu vii prea târziu. Bom, e agora a gente vai começar um pouco os movimentos de dança. Eu tirei a saia, peguei com essa sainha aqui, que é para ficar mais fácil para vocês verem, porque é um movimento um pouco diferente do que a gente já tem feito nas outras danças, né? Como eu tinha falado, elas trabalham bastante, né, esse redondo aqui. Então vamos começar pelo mais simples. É uma coisa assim meio Gretchen mesmo, meio rebolado, né? A gente vai fazer um redondo pequenininho em toda a nossa circunferência aqui. A gente vai deixar as pernas não muito afastadas. Flexiona levemente a perna e vai levando para lá e para cá. Toma muito cuidado só para você não fazer isso, porque não tem isso na dança, né? Um redondo pequenininho aqui em cima. E aí você pode ir girando. Aqui um pouquinho mais para trás. Vamos na música. Deixa as mãos um pouquinho abertas aqui. E vai fazendo redondo. Gira. Vai pra frente. Pode ir pra trás, assim normal. Assim na mão pra frente. Se cruzar fica mais bonitinho. Redondo. E a gente vai depois
frente e para trás. O que eu tô fazendo aqui, né? Eu tô fazendo um círculo aqui do lado, mas sem mexer, sem tocar no meu corpo, né? E quando você estiver girando, marca o olhar, né? Continua olhando para a pessoa. E agora a gente vai colocar a perna esquerda na frente e a direita atrás. E a gente vai fazer o mesmo redondo que a gente estava fazendo, só que nessa posição. Esquerda na frente e direita atrás. E faz o redondo. Qual que é a diferença? A diferença é que antes eu estava fazendo uma do lado da outra. E agora minha perna está meio cruzada, eu não posso esquecer de deixar a perna flexionada. Abre um pouco a perna para ir de um lado para o outro. Bom, agora a gente vai fazer um movimento que é o mais estranho pra gente. Ele é um movimento que tem na dança cigana turca. Não é parecido com as danças do ventre e nem com outras danças ciganas. Ela existe mais ali na região dos Balcãs, na Macedônia, na Hungria, naquela região. Que é, né, isso que eu tinha falado da gente valorizar essa parte. Geralmente nas danças do ventre e nas outras danças orientais, né, tem uma questão, tem um pouco aquele redondo, tem outros redondos que elas fazem, e tem uma coisa de valorizar o quadril usando, né, as pernas. A gente até pode fazer um pouquinho aqui, porque na verdade elas não eram profissionais de dança e elas copiavam muitas coisas que elas viam também, festas, em TV, enfim, enquanto tivessem acesso. Mas o que tem mais na dança mesmo é essa valorização da pubis. Então, o que a gente vai começar a fazer? A gente vai posicionar as duas pernas separadas e a gente vai fazer como se estivesse desenhando uma meia lua, trazendo para frente a pubis e desenhando, como se fosse desenhando um U, né? Pra cá e pra lá. Repara que eu não tô fazendo a Gretchen, né? Não tô fazendo esse bumbum, embora ele possa existir também mais pra frente. Mas agora é na frente que a gente vai fazer. Então a gente vai treinar bastante esse movimento, e esse movimento às vezes ele é um pouco difícil, porque não é um movimento que a gente está acostumado a fazer. Lembra sempre de deixar a perna flexionada, porque senão vai doer a perna, vai ficar esquisito, você não vai conseguir fazer.
Repare que eu não estou indo de um lado para o outro. Eu estou desenhando um U aqui na minha frente. Quem está desenhando é essa parte aqui mesmo. A música. Mais redondo. Vou dar uma relaxada. E vamos voltar. O que eu tô fazendo aqui? Eu tô colocando a minha perna pra frente e a minha perna pra trás. Mas quando eu coloco ela pra frente, eu faço esse movimento também. Para ter, né, a ênfase aqui também. Redondo. Tira um suor. Redondo. Isso na frente.